Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Alguns de vocês têm me pedido para falar sobre Malum, um novo filme de terror que tá rolando por aí. Eu assisti e aí pensei que mais interessante do que fazer um vídeo só sobre ele seria fazer um comparando ele ao seu original Last Shift. Então, bora de Origimake. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Gente, Origimake então é um quadro em que eu comparo dois filmes, o original e a sua releitura, né? O seu remake, reboot, enfim. Então eu vou falar sobre a história para fazer essas comparações, logo vai ter spoiler. É um vídeo com spoilers, se tu não assistiu nenhum dos dois filmes, eu sugiro que tu pare o vídeo por aqui, vá assistir e depois volte. A premissa é a mesma. Em ambos os filmes nós acompanhamos uma policial novata no seu primeiro dia de trabalho. Sobrou para ela o turno noturno de uma delegacia desativada. Todas as ligações de emergência já foram desviadas para a DP nova, então o que resta a ela é ficar lá fazendo a segurança do local. Porém, nós temos algumas questões, obviamente. O pai dela era um oficial, atuou naquela delegacia e já faleceu. Outra coisa é que ela foi orientada, alertada a evitar a área da detenção da delegacia. O que parecia simples e fácil em poucos minutos se transforma no pior pesadelo daquela policial. Last Shift é um filme de 2014, dirigido pelo Anthony Di Blasi, escrito por ele e pelo Scott Polley, que fez muito sucesso na época. Muito sucesso. Não virou um blockbuster nem nada, mas quem assiste terror provavelmente já viu esse filme aqui, porque na época ele ficou bastante conhecido. E assim, ele tá dentro daquele terror tradicional. Muito jumpscare para tomar bastante susto, momentos tensos, cenas e figuras assustadoras. Até começa mais lento, mas rapidinho coisas estranhas começam a acontecer e o filme, o ritmo engrena. Além disso, fotograficamente falando, ele é mais cru. Tem bastante coloração fria, então isso, na minha opinião, aproxima da realidade. Parece que não teve muito tratamento de cor nas imagens. A direção é boa, que explora a ambientação daquela delegacia, aquele local vazio. Parece que sempre vai ter alguma coisinha ali naquele canto em que a personagem não foi ainda. Sem falar que esse lugar em si, qualquer lugar público, hospital, pode ser privado também, mas enfim, delegacia, biblioteca pública, esses lugares colocados numa situação de isolamento ou abandonado, tem um quesinho de terror a mais. Em relação à personagem, a protagonista, que é interpretada pela Juliana Harkavy, eu acho que ela tá muito bem no papel, porque ela consegue mostrar aquela personagem, aquela policial que precisa ser forte perante os colegas, assim, não, eu vou conseguir terminar esse turno, não importa o que aconteça, mas ao mesmo tempo vai mostrando as suas fragilidades, ao passo que a coisa vai ficando cada vez mais tensa e ela vai sendo tomada pelo pavor de estar ali. Todas as reações dela são plausíveis, tu pensa, ok, provavelmente eu agiria assim também. Outro ponto importante que inclusive deve ter chamado bastante atenção do público na época são as cenas e figuras assustadoras que eu já comentei, a começar pelo pôster. Tudo que é para ser assustador dá certo. Esteticamente ele é muito interessante e funciona. Aqueles sacos ensanguentados, melecados na cabeça, aquela pessoa com a cara toda cortada, os dentes pontudos, a lente de contato amarelada. Em alguns momentos ele até me lembrou The Sinister, a Entidade, o filme lá de 2012, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Principalmente quando mostra a galera lá do culto, então parece ali uma coisa meio VHS, filmagem bem caseira. No geral, eu gosto desse filme aqui, a única coisa que, na minha opinião, ele se repete em alguns momentos. Não a cena específica, mas a situação é repetitiva. Mas assim, também nada que prejudique a experiência. Infelizmente, Last Shift não tá em nenhuma plataforma, tem que dar aquela pesquisada na internet.
Bom, Malum foi lançado agora em 2023 e teve mesma direção e roteiro de Last Shift. Foi o Anthony DiBlasio e o Scott Poyle. E a ideia do diretor é fazer uma reinicialização da história, ou seja, esquece tudo o que aconteceu lá em 2014 e a verdade agora é essa. Ah, então tem mudança no roteiro? Tem, bastante, principalmente do meio pro final. Tá, Morena, e na tua opinião, foi fundamental reiniciar Last Shift? Não. Malum mantém a história base, mas agora com mais orçamento, ou seja, tem mais sangue sendo utilizado, mais ambientes, não acontece tudo dentro só da delegacia, inclusive essa daqui é muito maior, o elenco também é maior, ou seja, aquela ideia de ser a protagonista e mais 3 ou 4 pessoas que vão aparecendo aqui e ali, morreu. Ainda que o foco seja nela, tem bem mais gente atuando. Ele não é tão cru em termos de fotografia e por aí vai. Porém, mesmo com tudo isso, parece que falta alguma coisa. E é engraçado, porque nesse filme o roteiro traz muito mais explicações para tudo que acontece. E na real, talvez seja isso, né? Deixar um pouco para a imaginação do público é um tempero no terror. Um exemplo é a cena em que ela fica presa com o morador de rua na cela, né? Quando ela prende ele. No primeiro filme é uma escuridão, tu não enxerga nada, só o que a lanterna ilumina. E no segundo, em Malum, sempre tem uma claridade para tu ver o que tá acontecendo. Além disso, a atriz Jessica Sula me convenceu menos do que a protagonista original. Então assim, para mim, Malum é desnecessário, um filme desnecessário. Last Shift é muito mais interessante, ainda que esse aqui tenha mais detalhes no roteiro. Acho inclusive que mesmo tendo mais orçamento, os efeitos práticos e o terror visual são menos impactantes do que em Last Shift. Ah, é um filme ruim. Não, não é um filme ruim. Acho inclusive que quem não assistiu o de 2014 pode gostar bastante desse aqui. Infelizmente, Malum ainda não tá em nenhuma plataforma, assim como Last Shift, então bora catar. You can't explain. Dito tudo isso, vamos às comparações na história. Last Shift começa já com a policial, a Jessica Lauren, dentro da sua viatura, falando com a mãe no telefone, ó, mãe, tô entrando no meu primeiro turno e tal, e a mãe dizendo, ah, minha filha não faz isso, por que tu vai trabalhar com isso, olha o que aconteceu com o teu pai. Então a gente já é apresentado, pum, de cara no que vai acontecer e entendemos que o pai dela era policial. Enquanto isso, em Malum, as primeiras cenas são mostrando a seita satânica comandada pelo John Malum. Logo depois, nós somos apresentados ao pai da Jéssica, né, que foi o policial que deu fim a essa seita, prendeu os caras, enfim. O que acontece é que o policial surta, mata 2 colegas e comete suicídio depois. Só então nós somos apresentados a Jessica Lauren, né, a protagonista, e a sua mãe, que é ali uma pessoa que tem problema com álcool, provavelmente em função da morte do pai, e as duas não se dão, a Jéssica nem chama ela de mãe. Depois disso tudo, ainda que tenha alguns detalhes diferentes, os 2 filmes correm praticamente igual. As duas na delegacia, o morador de rua que fica invadindo o tempo todo, ligações que não eram para chegar ali naquela DP e sim na nova, as coisas estranhas acontecendo, né, fenômenos ali, os armários andando sozinho, uma porta que abre, outra que fecha. Porém, uma das diferenças é que no primeiro filme, o pai da Jéssica é um policial respeitado, não teve isso dele matar os colegas, enquanto que em Malum ele é desprezado, né? A sua pessoa, enquanto que já faleceu, é desprezada. Outro detalhe, em Last Shift, quem fica ligando para ela é uma das meninas que foi morta, foi vítima lá daquela seita, ou seja, é um fantasma mesmo. E em Malum, quem liga é uma integrante desse grupo satânico que tá viva ainda, porque o culto continuou mesmo lá que o seu principal mentor tenha morrido. E aí o que muda definitivamente é o contexto final. Em Last Shift, o pai da Jéssica prendeu o John Michael Paymon e 2 seguidoras dele e os 3 se mataram dentro da delegacia enforcados. Então nós temos várias cenas sinistras daquela galera lá dentro. Mas pro final do filme, 3 adoradores do culto invadem a delegacia e começam uma perseguição com a Jéssica. E ela consegue matar os 3, até que ela própria toma um tiro de um policial que chegou lá. Então nós vemos o que aconteceu de verdade. Aqueles 3 caras não tinham nada a ver com o culto. Eram 3 trabalhadores de uma empresa lá que estavam indo buscar o resto dos materiais químicos que faltava no lugar. O filme termina com a Jéssica sendo, entre aspas, levada
pelo John Michael Paymon e as suas duas seguidoras, ou seja, ela fica presa lá dentro também, né, o seu fantasma. Por outro lado, em Malum nos é mostrado que a mãe da Jéssica levou ela ainda bebê para esse culto, porque precisava de ajuda, estava desesperada, e ela, a bebezinha, a Jéssica, foi dada a esse diabão. Essa é a ligação dela, do pai dela, da mãe com tudo isso. No final do filme, ela acaba matando a mãe por engano, achando, né, na alucinação ali, que era o John Malum, mas antes disso a gente vê uma galera cultuando uma criatura bizarra a lá Hellraiser, assim, e falando pra ela, o seu espírito o alimentará. A protagonista acaba se matando, não aguenta a loucura, e a última cena é ela sentada do lado desse demonião aí, acordando da morte. Galera, esse foi mais um Originmake, espero que tenham gostado. Me contem aí nos comentários qual dos filmes vocês gostam mais, se vocês já assistiram, se assistiram Last Shift lá na época em que ele deu uma bombada, ou se só viram agora por causa do, entre aspas, sucesso de Malum. Me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.